Continuando a nossa série Temperos de Cinema, especial Cinema Brasileiro. Nós estamos nesse mês, recebendo o cineasta Beto Brant aqui no nosso estúdio para comentar sobre os filmes dele. E com isso a gente está fazendo uma homenagem ao cinema brasileiro. E a culinária continua por conta da Viva Cozinha. Beto, mais uma vez, muito obrigada por estar aqui com a gente no Temperos de Cinema. Vamos lá, Fátima, capítulo 2. Vamos ver o que nós vamos falar dessa vez. Hoje nós vamos comentar o documentário Pitanga. Esse filme tem o roteiro e a direção são assinados pelo Beto Brant e pela Camila Pitanga. Esse filme ele conta a história da vida, da carreira, da trajetória do Antônio Pitanga, um dos maiores atores, né, do cinema nacional, que teve uma vida muito interessante. Para quem viu esse documentário, é uma delícia de ver. Foi dirigido por cineastas como Glauber Rocha, Cacá Diegues, Walter Lima. É um documentário delicioso de assistir. Beto, conta pra gente como foi fazer esse documentário. Então, Fátima, quando eu filmei Eu Receberia as Piores Notícias dos Seus Lindos Lábios, com a Camila Pitanga, eu me aproximei, amizade, comecei a frequentar a casa dela e conheci o pai, o encantador Antônio Pitanga, sempre muito elegante, de terno, chapéu branco e tal, e uma baiano, figura, né? Figura. E enquanto a gente estava lançando o filme, nos apareceu assim, aí se a gente fizesse um documentário dele, né? Isso já era 2012. E aí eu convidei a Camila, vamos dirigir junto, você, seu pai, eu vou esperar meu filho se formar no colégio, meu filho, e nós vamos pai e filho, né? E vamos fazer esse filme, vamos seguir. Você vai fazer um documentário de um ator que está vivo, né? Você precisa dar cena a ele, porque aí a maneira como ele interage com a vida é o que ele é, né? Não é nada mais esclarecedor, né? Porque tem muita gente que vai fazer documentário de pessoas já falecidas, e aí Sim. Você vai buscar material de arquivo, vai buscar pessoas falando dele, né? Fazer homenagens, e no caso dele não. Ele é um cara que tem uma força, uma disposição para a vida incrível, né? E aí falei, Pitanga, quem que você quer encontrar? Vamos contar a sua vida? Vamos então, vamos para Bahia, onde você nasceu, né? Onde você começou no Cinema Novo, né? Como depois o cineasta Cacá Diegues, o Cacá Diegues e o Desse Mundo é Meu, cantor, esqueci o nome dele agora. E aí o que acontece? Ele foi para o Rio. Foi para o Rio e fez parte, foi um cara decisivo dentro do Cinema Novo, porque o Cinema Novo eram pessoas de classe média, universitários, que queriam ali naquele período de florescimento, né, dos movimentos estudantis, tinha aquela coisa de tentar fazer um cinema brasileiro de verdade, não é aquela coisa de estúdio, da Vera Cruz, da Atlântida, né, de uma coisa artificial, fantástica, linda, mas artificial. Então tinha aquele propósito de fazer um cinema realmente que contasse a sociedade brasileira, seus conflitos, suas idiosincrasias, suas lutas e tal, né? E o Pitanga era um ator baiano, espontâneo, né? Com uma movimentação, com uma gestualidade alegre, ágil, guerreira. Então ele representou dentro do Cinema Novo, que era pessoal, né? Como eu, de classe média, com compromisso, querendo fazer diferença, ele deu corpo a esses personagens, né? Ele foi, na época, ele era um cara muito requisitado, né? Quando houve esvaziamento político do cinema, logicamente que Pitanga também ficou mais de lado, né? Ele tem uma trajetória no teatro, que é importante, ele tem uma trajetória política, Sim, né? Que como secretário de ação social, uma coisa... Porque a Bené, né? Que é a mulher dele, ficou no lugar de algum... governadora, ela ficou durante um ano como governadora do Rio, e aí ele fez muito trabalho social lá também, né, ação política, foi vereador. Então o Pitanga agora voltou, depois desse documentário, ele voltou a filmar, agora fez um documentário, fez um filme de ficção, né, uma encenação, um filme
dramático sobre a Revolta dos Malês, que aconteceu na Bahia. Sim. E fez várias peças de teatro. O cara, a carreira dele ganhou um novo impulso, né, depois desse documentário. E para mim, e para o meu filho, e para quem mais filmou comigo, eu conheci a Bahia com o Pitanga, né? Eu transitei em vários locais na cidade da Bahia, tive a oportunidade de conhecer tanta gente bacana, né? Eu confesso que eu fiquei com inveja de você quando eu assisti o documentário, porque, assim, você deve ter muita história para contar da gravação desse documentário, porque o que tem de gente, quando você pensa que já viu um monte de gente ali interessante, aparece lá o Caetano Veloso, aparece o Gil, aparece o Chico Buarque, sabe? E, então, é uma história mais interessante que a outra. É a geração dele, né? A geração do Pitanga. São pessoas que estavam em diferentes trincheiras ali, mas tentando fazer a história acontecer, né? No período de ditadura militar, né? No período do próprio exílio do Pitanga, que foi para a África. Sim. Né? Porque tem essa coisa, que o Rui Barbosa mandou apagar todos os documentos dos escravizados. Então as pessoas não sabiam sua origem, de onde eu venho, daquele lugar da África. A África é continental, né? Tem diversas particularidades, culturas diferentes, né? E não foi dado esse direito, foi queimado esses papéis. Sim. Então Pitanga recebeu uma oportunidade de se exilar, né? de ir para a África durante o regime militar, levando os filmes, Esse Mundo é Meu, o Ganga Zumba do Cacá Diegues, e mais um terceiro filme. E ele se encontrou, ele se identificou, né? Eu sou de Daomé, que é um canto lá da Nigéria, né? Vizinha Nigéria. Ele se identificou. Ele conta isso no filme, é lindo, né? Então, ele mostra ali, ao atuar, ao buscar esse diálogo com diversas pessoas que fizeram, todas as namoradas. Verdade. Todas as namoradas, todos os companheiros de luta, todas as pessoas que estiveram com ele em diversos períodos da vida dele, né? E fomos visitar, surpresa. Batia na porta do cara, estava combinado. Entrava eu e a equipe ali, fotógrafo, botava o que precisava de ajeitar ali, né? Escolher o local da entrevista, e Pitanga ficava lá no carro, esperando, né? Aí, quando estava tudo pronto, aí veio Pitanga, né? Aí entra na casa da Zezé Mota, que foi namorada dele, né? E fez teatro com ele, filme, né? Fez Quilombo, do Cacá Diegues, a casa dela lá no Leme, a casa de Clarice Lispector, né? E tal. E os encontros se davam com uma espontaneidade muito grande. Eram encontros de 1 hora e meia, né? A gente percebe isso. Parece que está todo mundo se divertindo fazendo aquele documentário. Então, mas o encontro se dava 1 hora e meia, né? Só que no filme tem 5 minutos. Sim. Então, você precisa ver que foi uma lapidação muito grande, né? Sim. Porque, de fato, muitas daquelas pessoas, o Pitanga fazia muito tempo que não via. Então, ele falou assim, eu quero encontrar tal pessoa. E a gente buscava, ele me dava buscava o contato e tal. E aí, quando se dava o encontro, era totalmente espontâneo, porque era um reencontro mesmo, né? E tava ali eu, meu filho, minha sobrinha, que também fazendo câmera, o Leleco, meu amigo, fotógrafo, o Renato, produtor, uma equipe pequena, o técnico de som, né? Então, se dava de forma muito espontânea esse encontro. E nós documentávamos e depois não cabe tudo, né? Não é uma série. Então, tinha que reduzir aquela conversa em poucos minutos. E tem uma cena de Tempero de Cinema também, que é uma cena que a gente reuniu a família do Pitanga na Bahia e fizemos uma comida baiana lá, que a prima da Camila fez, a Camila ajudou, a Camila aparece da cozinha lá, sabe? A própria família fez a comida e serviu uma comida baiana da melhor qualidade, com moqueca, vatapá, e tudo de melhor. Assim, tem a cena, mostra bem o que foi servido ali, a mesa baiana, farta, saborosíssima.
Olha, sempre tem o tempero de cinema. Eu gosto muito de documentário. Então, eu queria assim, dar uma sugadinha em você, ver uma dica, né? E aqui em Jundiaí, a gente tem um grupo na Secretaria da Cultura muito ligado ao audiovisual, o pessoal tem projetos, coisas assim, às vezes até amadoras, mas que são interessantes. Eu queria uma dica sua para fazer documentário, porque você falou, eu gosto muito dessa linguagem do documentário, você grava, 1 hora, para depois você extrair 5 minutos ali, né? Então, uma dica sua para quem quer fazer um documentário, porque ele é muito gostoso de assistir, esse documentário do Pitanga, né? Eu acho que esse trabalho de edição, ele é quase que o que dá o tom, não é? O que eu acho que tem existe um roteiro, que é um roteiro de filmagem. Sim. E tem um roteiro, que é um roteiro de montagem. Então, eu acho que isso tem que... Eu acho que é ruim você entrar para fazer um documentário já com o roteiro do que vai acontecer no documentário. Entendeu? Entendi. Porque é assim, o que você quer saber? Quais são as informações que você quer reunir? Então eu vou falar com tal pessoa, vou em tal lugar, né? Porque você vai ter surpresas nessa Surpresas, e quando você vai investigar algum assunto em algum local, de repente aparece a citação, uma evocação de um outro local que você não tinha planejado. Aí você tem que mexer no teu cronograma para encaixar aquele local. Aí você percebe que aquele local que você tinha suposto ser interessante para agregar informações para a história, não é tão, porque apareceu um outro mais legal. Então você vai recombinando o seu roteiro de filmagem. E na hora que você vai montar, é muito mais demorado montar um filme documentário do que um filme... Porque você tem infinitas possibilidades de transitar. Agora, de que maneira você quer transitar? E aquele caminho que você escolhe de transitar, as pessoas a que você dá voz, o que você dá voz de cada pessoa, de que maneira você busca essa informação, a pergunta que você faz, é muito revelador do seu caráter mesmo como realizador. A sua posição ética, né? Da sua posição mesmo a sua posição ideológica, seu caráter, né? Sim. Então, eu acho que na hora de montar, você tem que construir essa ideia. A ideia de você como autor daquele documentário. De que maneira você quer abordar? O que você está elegendo naquele universo de material filmado como realmente relevante para construir uma sensação de contato com o conhecimento, né? Eu tenho a impressão, veja se eu estou correta, que às vezes você pode iniciar um documentário pensando que ele vai ser de um jeito e depois você vai realizar ele de outra forma, porque dependendo do material que você captou. Né? Completamente. O mesmo Pitanga, a gente teve que buscar um financiamento. Para isso a gente fez um roteiro. Só que na hora que foi filmar de fato, o Pitanga, que sempre foi muito discreto, né? Porque ele sempre falou assim, um cavalheiro não tem memória, né? E ele é muito discreto mesmo. Na hora que chegou a hora de vamos lá, ele teve que abrir o coração. E ele teve que falar para mim, quem você quer falar? Quem você acha que foi importante na sua vida? E tudo aquilo que eu tinha imaginado como importante dentro do movimento dele, que ele fala... eu não estou no movimento negro, eu sou um negro em movimento, né? Então ele tem essa coisa sempre de buscar, o não ele já tem, eu vou o sim, a afirmação que é importante, o caminho percorrido. Agora tem esse conceito que está muito moderno, atual, que é o afrofuturismo, né? Que é muito legal, um movimento estético, um movimento de recolocação da ancestralidade negra no Brasil, né? No Brasil hoje, com esse racismo estrutural, né? Então, quando eu fiz o roteiro, eu tentei colocar ele dentro desse movimento negro. E aí, na hora de filmar, eu vi, não, é um negro em movimento, é o movimento dele que é revelador de quem é. Eu não preciso botar ele dentro e se inserir ele em lugares representativos do movimento negro. A própria trajetória dele significa a vida dele. A Camila tem uma frase nesse documentário que eu achei
fantástica, que eu acho que resume muito ele, né? Que ele é uma pessoa, eu não sei se é bem essa palavra, mas ela quer dizer que ele luta, ele é uma pessoa que está ali reivindicando, lutando pelos direitos, dançando. Ela fala que ele é um capoeirista mental. Exatamente. Né? Porque tem que saber a hora de entrar na roda da capoeira, de fazer o movimento, a hora de recuar, de se defender. E assim foi durante toda a vida dele, né? Exatamente. Não, é muito bonito. E assim, é como eu te falei, né? O documentário é uma coisa que normalmente as pessoas gostam muito. Quem está começando, às vezes, na área do audiovisual, pensa muito em fazer um documentário. Então, esse papo nosso, essa sacada, essa coisa que você confirmou, que você começa de um jeito, termina de outro, é muito interessante, né? Eu tô encantada com a nossa conversa. Roberto, mais uma vez, muito obrigada. Foi mais um papo delicioso hoje falando sobre o documentário. E na próxima semana a gente tem novamente o Beto comentando sobre um outro filme. E agora, na sequência, a gente vai receber a Viva Cozinha para falar da culinária brasileira. Beto, mais uma vez, muito obrigada. Valeu, Fátima. E agora nós vamos para os sabores brasileiros, com a Viva Cozinha. Hoje nós vamos receber a Ayla aqui, que vai passar uma receita deliciosa para nós. Ayla, mais uma vez, seja muito bem-vinda ao Temperos de Cinema. Muito obrigada, muito feliz da gente estar gravando aqui frente a frente hoje, né? Isso, aqui nesse estúdio chique, né? Nossa, adorei! Que bom! Hoje nós estamos comentando o filme, que é um documentário Pitanga, né? Ele conta a história do Antônio Pitanga. E a Ayla separou uma receita muito especial. Vamos lá, Ayla. Bom, hoje a gente vai de moqueca de banana da terra. Opa, que delícia! Acho que a gente já falou bastante de peixe aqui, então hoje eu quis trazer uma receita vegetariana, uma receita vegana. E muito simples de fazer, eu acho que ela agrada a todo mundo, essa receita, é muito legal. Ah, ótimo. Então agora a Ayla vai passar essa receita para nós passo a passo. E não esqueça, não precisa anotar, porque essa receita vai estar disponível no portal JJ, no blog do Temperos. Então é só prestar atenção no que a Ayla está falando. Bom, então primeiro eu vou começar com os ingredientes da receita. A gente vai usar aí 3 bananas da terra. Ela não pode estar verde, mas também não pode estar extremamente madura. Ela tem que estar firme ali. E aí a gente vai cortar ela em fatias não muito finas, mais ou menos ali de 1 centímetro, 2 centímetros, tá? Aí a gente vai usar 2 tomates maduros, tomates concassê. Fátima, você sabe o que é tomate concassê? Não sei. Acho que muita gente não sabe. Então vou ensinar. Tomate concassê, toda vez que você vê em uma receita, significa que esse tomate é sem pele, picado e sem semente. É um termo da gastronomia, então sempre que tiver numa receita tomate concassê, você já sabe. Sem pele, sem semente e picado, tá? Um vidro de palmito cortado em rodela. Pode ser o palmito de vidro ou também pode ser aquele palmito que a gente compra no supermercado, a pupunha fresca, tá bom? Vai da sua preferência e da facilidade aí pra você achar. Aí a gente vai usar um pimentão amarelo, um verde e um vermelho. E a gente vai cortar ele em tiras finas. Quem tem problema aí com ser indigesto, pode tirar a pele do tomate e aquela parte, do pimentão e aquela partinha branca de dentro. Uma cebola cortada em meia lua, aí fatias um pouco mais finas, não muito grosseira, 2 dentes de alho amassado, 200 ml de leite de coco, aí eu vou usar também 2 xícaras de água, essas 2 xícaras de água a gente deixa reservado e a gente vai usando conforme a necessidade. 2 colheres de sopa de óleo de dendê, de azeite de dendê, mas também pode ser substituído por óleo de coco. Às vezes as pessoas não gostam ou é um pouco indigesto o azeite de dendê, pode substituir aí pelo óleo de coco. 2 colheres de sopa de coentro picado, 4 colheres de sopa de salsinha picada. E 2 pimentinhas dedo de moça, porque eu acho que numa moqueca uma pimentinha cai bem, né? Com certeza. Bom, são bastante ingredientes, mas o passo a passo é super fácil, tá? Já pode deixar tudo picado, porque aí você vai fazer o quê? Numa panela de preferência de barro, mas se não tiver também pode ser uma panela normal, de preferência também uma panela que seja um pouco mais grossa. Para essas preparações, assim, a gente sempre aconselha uma panela de espessura mais grossa, tá? Então você vai levar essa panela, principalmente se for a de barro, para aquecer,
porque ela demora um pouquinho mais pra esquentar. E aí você vai regar com o azeite, ou o dendê, ou o óleo de coco, aí o que você for usar. Você vai adicionar o alho e a pimenta e deixar dar uma leve refogada. Cuidado pra não queimar o alho nessa parte, porque senão ele vai amargar a sua receita. E aí, você vai, quando você começa a sentir o perfume do alho, é porque ele já tá no ponto de você ir pro próximo passo da receita. E aí você vai fazer camadas, igual a gente faz com a moqueca de peixe mesmo. Então você vai colocar uma camada de cebola, uma camada de banana, 2 pimentões, tomate, e aí você vai fazendo essa camadinha, palmito, vai montando na sua panela de barro. E aí você rega com o leite de coco. Se for muita coisa, que às vezes o pimentão tá muito grande, a banana tá muito grande, você pode colocar aquela água que eu falei, mas aos poucos, não põe tudo de uma vez. Outra coisa, você pode colocar mais leite de coco também, se você preferir. E aí você vai tampar essa panela, abaixar o fogo e deixar 15 minutos ali. Depois desses 15 minutos, você vai abrir, você vai ver que vai ter mais água, porque você tem que lembrar também que o tomate solta água, né? Então não pode encher de água. Aí você vai colocar a sua salsinha, o coentro e tá pronto. Meu Deus, parece tão fácil. É muito fácil, falando. é muito fácil. Ai, que delícia. Eu sugiro pra servir com essa receita uma farofinha de dendê ou uma farofinha de alho ali, com uma farofa, a moqueca cai super bem. Ai, que delícia, nossa senhora. E tem tudo a ver com aquela cena daquele almoço na Bahia que o filme mostra, né? Sim, essa é uma receita muito querida, eu gosto muito dela. Ai, eu fiquei com água na boca, né? Bom, até a próxima semana, então, com mais um episódio da Viva Cozinha, mostrando uma receita para nós. Muito obrigada, Ayla, por estar aqui com a gente. É sempre uma delícia ouvir as suas receitas. Obrigada. Não esqueça que a gente está no YouTube, no Spotify, no Portal JJ, no blog do Temperos. Então você tem como ver essa receita e outras que a Viva Cozinha já deixou lá. Então se inscreva no nosso canal, assim você pode acompanhar. Comece a seguir a gente no Spotify. E se você fizer a receita, se fizer qualquer receita que tenha lá, manda uma foto pra gente com a hashtag Programa Temperos de Cinema, que a gente vai publicar no nosso Instagram. Um abraço e até a próxima semana.